Olá, tudo bem? Bem, novamente a gente vai continuar com as nossas videoaulas, né, da teoria de conjuntos, né? Hoje nós vamos falar dos dois últimos conteúdos, né, que são a reunião e a intersecção, ah, reunião ou também conhecido como união, né? E novamente a gente vai tentar trazer a proximidade da teoria de conjuntos com a lógica, né, proposicional, a lógica clássica, né? Novamente mostrar quão importante foi essa relação e mostrar que tipo uma contribui para a formação da outra, assim, né? São dois conteúdos relativamente fáceis, né? Mas que tem essa relação muito importante aí ligada ao essa relação com a lógica, né? Bem, vamos lá mostrar para vocês como é que fica esses conteúdos aí. Bem, então, como eu falei para vocês, né, a reunião e intersecção, né, reunião também conhecido como união, né, para que a gente possa fazer esse tipo de operação de conjuntos, eu preciso de pelo menos dois conjuntos, né, então eu estou considerando aqui a ideia de dois conjuntos, né, considere dois conjuntos A e B, né, a reunião A união com B é o conjunto formado pelos elementos de A mais os elementos de B, certo? Então, a reunião é o próprio nome, como o próprio nome diz. Reunião, união. Então, eu vou pegar todos os elementos do conjunto A e unir com todos os elementos do conjunto B. A intersecção, tem esse símbolo aqui, ó, né? A intersecção é o conjunto dos objetos que são comuns tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, né? Então, é o conjunto dos objetos que são ao mesmo tempo elementos de A e elementos de B. Assim, eu vou considerar a seguinte proposição: x pertence a A, x pertence a B. Está aqui, né? X pertence a A e x pertence a B. Para que x pertença a A união B, significa que x pertence a A ou x pertence a B. Notem que esse ou é o ou da lógica, né? Então, é a união. Então, novamente, a gente pode observar uma aproximação muito importante entre os elementos lógicos da lógica proposicional com a própria teoria de conjuntos, né? Então, se eu tenho uma situação que x pertence a e x pertence a B, para que seja uma união, para que x pertença à união B, significa que x pertence a A ou x pertence a B. Agora, para x pertencer à intersecção, significa que x pertence a A e x pertence a B. Então, nesse caso, é essa relação, né, que é uma relação muito importante que a gente fala, né? Essa relação do ou com o e, né? Lembrando que esse ou não é um ou excludente, né? É um ou includente no caso, né? E o e, né? O e já dá essa ideia de termos comuns, né? E é como eu coloco aqui assim, ó, podemos observar uma relação entre os conceitos da teoria de conjuntos com a lógica, né? Os conectivos lógicos e e ou. Nesse sentido, se a propriedade P define os elementos do conjunto A e a propriedade Q define os elementos do conjunto B, então a propriedade que define A união B é P ou Q, e o conjunto, a interseção B é por P e Q, certo? Bem, o GeoGebra ele também fornece elementos para a gente poder fazer esse tipo de operação, tá? Então eu vou fazer um exemplo lá no GeoGebra para mostrar para vocês como é que ficaria, como é que a gente poderia utilizar esses comandos lá no GeoGebra. Bem, então vamos lá. Nós estamos aqui no GeoGebra, né? Então o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou colocar aqui uma sequência, né? Eu vou chamar A, vai ser igual a uma sequência. E observe lá, ó, sequência, valor inicial, eu vou utilizar esse comando aqui, valor inicial, valor final e o incremento. O incremento é de quanto em quanto. Então eu vou pegar, ó, o valor inicial vai ser o 1, o valor final vai ser o 15, e ele incrementa, ou seja, ele vai aumentar de quanto em quanto? De 2 em 2, né? Ali, ó, então aconteceu essa lista ali, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, tá? Vou fazer, então esse é o meu conjunto. Então o meu conjunto é o conjunto dos números ímpares,
que vai do 1 até o 15, certo? O conjunto B, o B eu vou dizer que é uma sequência, um valor final e um valor inicial. Então eu vou fazer uma sequência que começa em 3, valor final eu vou colocar 21, e vou colocar um incremento de 3, ou seja, ele vai aumentar de 3 em 3. Então, nesse caso, a gente pode observar que ele está me fornecendo os elementos vamos dizer assim, os elementos múltiplos de 3, né, até o 21, né? Então aqui eu tenho a tabuada do 3 até o 21 e aqui eu tenho os números ímpares, tá? Do 1 até o 15. Então, agora eu vou dizer que C vai ser igual a união, né? E daí ele fala assim, união de listas, né? Então, que lista? Lista A e lista B. E daí, no caso, pode observar que ele me forneceu todos os elementos. Ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, que são os elementos da primeira lista. Já o 3 já estava lá e não repetiu. 3, 12, 18 e 21, que são os elementos que são que não são comuns, né? Então aqui você pode observar que já pega os elementos comuns e não comuns. Essa é a união. E já a intersecção, vamos ver aqui, deixa eu ver, acho que tem intersecção de lista também, né? Intersecção de listas, ó. Então aqui nós temos a intersecção de listas. Então, lista A e lista B. Ó, então o que aconteceu? Ele só pegou os elementos que são comuns aos dois. O 3, o 9 e o 15. Certo? Então, o próprio GeoGebra, ele faz essa operação para nós, assim, a operação de união e interseção. E, novamente, observem que a união é o ou, né? Então, ou está em A ou está em B, né? E a interseção é o E. X pertence a A e X pertence a B. Então, essa seria a grande diferença, né, entre os dois, mas, novamente, eu sempre refiro essa questão, retomando as questões também que estão discutidas na lógica proposicional. Bem, com isso a gente termina mais uma videoaula, né, a respeito da teoria de conjuntos, né, e a gente fecha todo o conceito da teoria de conjuntos, né. O grande destaque que eu faço é essa correlação entre os elementos da lógica, né, com a própria teoria de conjuntos e como eles são fundamentais, a lógica foi fundamental para o avanço da teoria de conjuntos, né. E isso é uma coisa muito importante e às vezes, muitas vezes, nós, enquanto professores, assim, a gente às vezes acaba não dando tanta atenção para essa questão, essa correlação entre os elementos, né? E isso é uma situação muito importante para o desenvolvimento da própria matemática. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostarem, por favor, compartilhem com outros colegas, né? Como eu sempre falo aqui, o importante é a gente compartilhar o conhecimento, né? Principalmente nesse momento que a gente está aqui. Feito, um abraço para vocês e até a próxima videoaula. Antes de terminar, eu também quero dizer assim que eu vou continuar fazendo as nossas videoaulas aqui. No entanto, eu também vou começar a fazer, estou já desenvolvendo um curso, né, de GeoGebra para iniciantes. O que seria esse curso de GeoGebra para iniciantes? É um curso para os estudantes assim que fazem disciplina de cálculo, né, para terem uma ferramenta para aprender que possa contribuir para a aprendizagem do cálculo, né?